A diplomacia pode falar alguma coisa no âmbito né, mas em geral diz que não, o que acontece internamente não é o que a gente quer tratar. A gente vai tratar do que é a relação entre os países, né, e assim conseguem conviver e manter estabilidade entre eles. Mas no caso de Israel e Estados Unidos, não. A situação é outra, a relação é outra, ela é carnal, né? Ela é carnal e os Estados Unidos agora são responsáveis diretos, quer dizer, estão apoiando com armas, com financiamento, aumentando o financiamento, inclusive com aprovação no Congresso, um financiamento bilionário, atacando os Houthis, simplesmente porque eles são os únicos, fora o Hezbollah, com alguma medida, mas que estão enfaticamente atuando para tentar defender os palestinos, né? E é provável que também processos vários contra os Estados Unidos possam, né, avançar em cortes por essa... E aí tem diferentes caracterizações, né? Mas geralmente a caracterização é de cumplicidade e apoio, né? Mas eu vejo um envolvimento direto, né? Agora, esse posicionamento incondicional do Biden em relação a Israel parece que está trazendo alguma oposição dentro de parcela dos eleitores democratas, que, principalmente de área sindicalista ou de movimentos sociais. A gente está vendo nos Estados Unidos manifestações fortes, né, em apoio aos palestinos, e isso pode ter reflexos eleitorais para o Biden. Como é que isso, de alguma maneira, pode pressionar os Estados Unidos a tomar algum outro rumo ou atenuar o seu apoio? E os Estados Unidos devem trabalhar para remover o Netanyahu? Qual é a situação política Estados Unidos-Israel? Não, o governo Biden está realmente muito... com pouco contato com suas bases, né? Porque toda nova geração democrata nos Estados Unidos tem uma crítica em relação ao apoio americano a Israel muito forte comparado com o que era antigamente, né? Antigamente se aceitava, mas a nova geração americana e a geração democrata, né, as bases do Partido Democrata não aceitam mais como se aceitava antigamente. Isso se vê nessas manifestações enormes de americanos, judeus e não judeus, mas o movimento judaico contra a guerra nos Estados Unidos é muito forte, porque eles sabem que aquilo vai, as consequências dessa guerra vão acabar refletindo sobre o seu bem-estar social, sabe? Porque o antissemitismo cresce, né? Eles têm que dizer não em nosso nome. Aquilo lá para eles é importante. Como é que vão deixar que Israel continue massacrando em nome deles? Sendo que eles não concordam com isso, e no futuro, essas irrupções de antissemitismo que acabam sendo, e eu estou falando do verdadeiro antissemitismo, não estou falando da crítica ao sionismo que hoje é igualada com o antissemitismo, tá? Mas estou falando realmente de ódios que generalizam, né? Por que não se gosta de Israel ou da sua política em relação aos palestinos e suas ações, então se generaliza aquilo a todos os judeus. Isso está acontecendo. Isso, e não é de hoje que coisas assim acontecem, mas com esse massacre isso promete acontecer mais ainda. Então, o que eles estão fazendo tem várias origens e causas para suas manifestações, né? Ter o interesse próprio, realmente dizer, olha, não sou responsável por isso, Israel não me representa, mas tem uma crítica em relação ao seu próprio Partido Democrata, em grande medida, um distanciamento do que sempre foi esse alinhamento incondicional, automático. Então, Biden está na contramão da história, né? Completamente na contramão da história. Ele parece que está conduzindo um barco de frente que ruma para um iceberg, né? Porque no que vai dar isso, né? Vão matar os palestinos? Vão, mas vai chegar uma hora que vai se ter que responder, né? Porque, de fato, os apoiadores, os eleitores estão se distanciando devido a isso. Daí, quando chegam no Partido Republicano, não tem muita também, e é essa a esperança de Biden. Bom, mas o meu opositor é pior,
pior do que eu. Mas eu acho que é cega a política, mas ele não consegue sair dessa engrenagem. Ele passou a vida inteira dele nessa posição que ele está sustentando hoje. Biden, o seu círculo, né, essa cúpula do Partido Democrata, passou toda a sua existência construindo esse apoio mútuo, porque apoia Israel lá, e Israel e o lobby apoiam as eleições deles nos Estados Unidos, né? Então, eles não estão sendo capazes de, talvez, sair dessa engrenagem. Isso para ser, talvez, gentil, poderia ser mais enfática. Mas eu vejo principalmente dessa forma, né? Vai ser realmente está sendo um decreto de derrocada para os Estados Unidos, né, no cenário político interno, para o Partido Democrata, pelo menos nessa liderança do Biden e das lideranças tradicionais em geral. Professora, esse massacre, esses ataques que Israel, apoiado pelos Estados Unidos, vem cometendo contra o povo palestino, ele tem muitos níveis, né? A guerra física lá, e tem a guerra ideológica, que também avançou, cresceu muito desde outubro, seja no noticiário internacional, seja em outros aspectos, notadamente na academia, em que, em vários países, houve tentativa, algumas com sucesso, outras não, de calar vozes de intelectuais, de professores que se levantavam contra o massacre do povo palestino, ou que apontavam o direito do povo palestino de se defender ou de lutar contra o colonialismo. Isso também aconteceu aqui no Brasil. Gostaria que a senhora falasse um pouco, então, dessas tentativas de calar a academia e da reação do professorado, da intelectualidade. A gente mesmo foi a uma assembleia, a um evento realizado na USP, em que os professores falaram sobre isso e manifestaram o seu apoio ao direito do povo palestino. Exato. Não é recente, não, já vem assim, principalmente da virada do século, né, os anos 2000, uma tentativa que foi assumida por entidades sionistas internacionais, como a IRA, né, International Holocaust Members Alliance, de igualar anti-sionismo a antissemitismo, né? Ou seja, dizer que toda e qualquer crítica a Israel equivale a um antissemitismo, porque Israel se coloca como o judeu coletivo, né, representando supostamente os judeus do mundo, e aquela crítica estaria direcionada não ao Estado e suas políticas, mas ao que ela representa, os judeus e tudo mais. Bom, veja só, esse lugar de Israel como representante de todos os judeus do mundo não é aceito por todos os judeus, né? Então, isso é uma elaboração que, desde os seus primeiros, né, princípios, está equivocada, né? Primeiro, porque Israel não é o judeu coletivo. Segundo, os judeus não querem essa representação, boa parte deles, os Estados Unidos estão mostrando isso. Terceiro, porque desde quando você não pode criticar a política de um Estado? Né? Imagina se a gente não puder ter um debate aqui, criticar o Brasil, suas políticas, suas atuações históricas e tudo mais, como assim, né? O massacre dos índios, o genocídio indígena, que está na história do Brasil, agora vai ser anti-brasileiro, a gente criticar isso? Como é que é, né? Então, é querer colocar uma falsificação enorme. Agora, essa falsificação deu, então, munição, ferramentas para uma campanha que realmente tomou corpo a partir de 2016, né, 2014, 2016, de levar essa definição a vários países e governos, prefeituras, municipalidades, e fazer com que o mundo começasse a incorporar essa definição, porque eles fazem lobby, né, com muitos recursos, muitas condições, né? Na Inglaterra, pelo passado histórico da colaboração da Inglaterra na criação desse problema, também o movimento palestino é atuante e
e atuante nas academias, e o IRA chegou cedo lá, né? Já houve mais de 20 processos contra acadêmicos. Agora, veja só, com base nessa definição, então o acadêmico vai lá, fala qualquer coisa, já é taxado, já é processado. Agora, veja, todos os processos fracassaram, ou seja, tiveram ganho de causa para os acadêmicos. Nunca se provou, né, em todos esses casos, que os acadêmicos foram, de fato, anti-judeus, antissemitas, né? Porque provavelmente não foram mesmo, né? E veja, sem excluir a possibilidade de ter islamofobia, antissemitismo, racismo, isso tem que ser combatido sempre, mas na academia é o lugar onde mais as pessoas estão preparadas para enxergar o que é o racismo, porque estão trabalhando com isso, estão estudando, né? Estão trabalhando e pesquisando isso tudo. E o antissemitismo é um racismo, né? Tudo isso, islamofobia, antissemitismo são formas de racismo, no final das contas. No Brasil, a atuação de lobby mesmo, a atuação forte do IRA, chegou tarde, chegou praticamente ano passado, antes da crise, a partir do 7 de outubro já estava, ou seja, e tem algumas instituições sionistas no Brasil que representam esse processo, essa investida, né? Então tem bom, tem a CONIB, né, que supostamente representa toda a diversidade judaica no Brasil, mas a liderança parece que está bem alinhada, né, com o massacre dos palestinos, com o genocídio, com o que Israel está fazendo, com o argumento de destruir o Hamas. E tem outra entidade no Brasil também, acho que é Stand With Us, né, eu não quero confundir o nome, acho que é Stand With Us, que também tem atuado muito fortemente. Mas, além dessas instituições, tem o que elas estão promovendo, quer dizer, tem indivíduos, né? Tem indivíduos que têm um papel de agentes mesmo, né? Na perseguição, veja, enfim, tem muitos casos, né? Por exemplo, no estado do Amazonas, a federal, né, do Amazonas, teve uma manifestação, essa manifestação foi suspensa, antes dessa crise toda, foi suspensa, um estudante foi preso, e quem entrou lá, a polícia brasileira, atuando em prol de que seria uma linha sionista, né? Quer dizer, proibir uma manifestação numa universidade, uma manifestação pró-Palestina, com base no fato de que ela seria antissemita. O que a polícia brasileira tem que fazer esse tipo de papel? Não estava pondo em risco a vida de ninguém, não era racista a manifestação, não incitava a violência, não incitava o ódio, era uma manifestação de defesa dos palestinos, mas isso é para pegar só um exemplo, né, de como que esse trabalho dessas instituições sionistas, elas permeiam, e elas forçam, e elas influenciam, e elas têm pessoas dentro das nossas agências de segurança. Então, a gente está num momento em que a gente começa a enxergar por causa da própria atuação das nossas forças policiais. Não é de hoje, gente, a Operação Condor, durante a ditadura militar, recebeu treinamento do exército israelense. Então, esse diálogo, esse apoio entre forças de repressão, forças militares e exército israelense e o sionismo, ela vem de longa data e só cresceu. E hoje a gente está vendo as consequências disso na tentativa de proibir a fala em defesa do palestino. Professora, logo no início, a senhora fez um rápido comentário sobre o Egito. Aliás, o presidente Lula teve lá, participou da reunião da Liga Árabe. Eu queria que a senhora comentasse a posição dos países árabes nesse conflito, lembrando que o 7 de outubro ocorreu num momento muito sensível. Tinha havido a aproximação da Arábia Saudita com o Irã, patrocinado pela China. Os Estados Unidos estavam tentando também se aproximar da Arábia Saudita, quer dizer, estava um xadrez ali bem importante e delicado acontecendo, e aconteceu o 7 de outubro. Como é que os países árabes têm reagido a essa situação na região, e como é que a senhora espera, que você espera que isso vá
vá transcorrer. Os países árabes, bom, que palavra que seria o suficiente para dizer o papel deplorável que os países árabes têm no apoio à questão palestina? Me ajudem, né? Como que eu posso descrever isso? Começa com a Jordânia em 48. A Jordânia, na guerra de 48, estava em conluio com Israel. Tinha um acordo secreto. Boa parte desse acordo, que era verbal, não era escrito, foi feito por Golda Meir em visita para a Jordânia, e a Jordânia entrou na guerra de 48 já ali num acordo para dividir os territórios palestinos entre Israel e a Jordânia, que a Jordânia queria anexar a Cisjordânia para ela. Não fez porque os outros países árabes nesse momento, e Nasser, que liderava em boa medida, né? Aliás, o mundo árabe e a Liga Árabe sempre teve dois blocos, né? O bloco nasserista, egípcio, e o bloco hashemita, que é ali da Jordânia hoje, já foi de outros países, enfim, essa é uma das cisões ali dentro. E os palestinos nisso nunca tiveram muita voz, não. Então começa com os 48, com esse conluio já existente, ao longo de toda a história do século XX, a posição da Jordânia sempre foi muito fraca, né, em seu apoio aos palestinos. Verbalmente não, apoia, administra o Haram al-Sharif, os territórios islâmicos de Jerusalém, em acordo com Israel, né? Se não tivesse essa convivência boa com Israel, não estaria administrando o Haram al-Sharif. Hoje essa administração está cada vez mais fraca. Mas com algumas exceções, né, históricas, como Nasser, ele era muito enfático na sua defesa dos palestinos, mas também, né, nunca conseguiu, enfim, muita coisa. Mas voltando para o período mais recente agora, a tendência dos últimos anos foi de normalização, ou seja, por causa da guerra de 48, da guerra de 56, que foi entre Egito e Israel, da guerra de 73, das intifadas, de toda a situação, não há acordo de paz entre os países árabes e Israel, mas eles começaram a ser firmados aos pouquinhos. Sadat fez um acordo em separado em 78 com Israel. Depois a Jordânia também fez um acordo mais recentemente com Israel. E daí, mais recentemente ainda, agora, nos últimos 2 anos, houve uma onda de normalização, que começou com Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão, Marrocos, e estava chegando na Arábia Saudita. Né? A Arábia Saudita tem relações com Israel há muito tempo por trás da cortina, porque é um país dentro do mundo árabe com uma simbologia e um papel assim também muito forte para arriscar de cara essa normalização. Guardiã de Meca e Medina, das cidades sagradas. Então, ela foi permitindo que outros países menores normalizassem as relações diplomáticas antes dela, mas estava chegando o momento e Biden estava empenhado na normalização com a Arábia Saudita, que seria, né, a cereja do bolo para o governo Biden. A Arábia Saudita normalizar. E foi no momento em que veio o 7 de outubro e toda a sua consequência, e a Arábia Saudita teve que recuar, porque a repercussão, né, não tinha como normalizar nessa situação de massacre, de carnificina, de expulsão, limpeza étnica e tudo mais. Mas o papel dos países árabes foi sempre muito, muito, muito fraco, e muitas vezes duplo, ou seja, na retórica uma coisa, na prática outra, e os palestinos é que tiveram que conquistar o seu papel, sabe? Mesmo entre os árabes, de ser ouvido pelos próprios árabes, dos próprios árabes reconhecerem as lideranças palestinas. A Palestina, historicamente, não obstante a existência de Jerusalém, historicamente a Palestina foi vista pelos hashemitas, para dar um exemplo concreto, porque eu não quero generalizar para todos os árabes, mas um território intermediário, o sul da Síria, um monte de camponês, 90% da população eram camponeses, né? Não era visto assim como Damasco, né? Cidades do Hejaz, né? Meca e Medina, ou Líbano com Beirute, né?
ou Cairo, né, o Cairo. Não, a Palestina foi muito esse território intermediário para essa família importante, né, influente, em específico a família hashemita, e para outras lideranças também. Então, a história da Palestina foi uma história entre os árabes de ter que conquistarem o seu lugar, conquistarem o direito de ser ouvidos, conquistarem a sua própria liderança. E os palestinos sabem que não podem esperar nada dos árabes, nada. Professora, não são armas, e o papel do Irã? Falar dos persas. Aliás, a Revolução Iraniana acaba de completar 45 anos, né? Agora em janeiro. O papel do Irã nesse xadrez. Você sabe que eu estive no Irã agora pela terceira vez e fiquei muito surpresa, porque não há manifestação pró-Palestina. Durante toda essa crise, manifestações no mundo inteiro acontecendo, e se acontece alguma manifestação pró-Palestina no Irã, é fomentada pelo governo. A população está cansada do governo enviar fundos, armas, apoios, né? E a população sofrendo a crise econômica, sofrendo tudo que, né, as dificuldades e tudo mais. Então, voltando para o governo, que foi o que você perguntou, o governo persa, o governo iraniano, né, ele apoia, né, grupos de resistência na Palestina, justamente através de fundos, através de armas, também porque esse apoio faz parte de um projeto de expansão da influência iraniana, que vem acontecendo desde que Saddam Hussein foi derrubado, né? Porque os Estados Unidos, no seu maravilhoso cálculo, não levou em conta que Saddam Hussein servia de contenção para o Irã, né? E a hora que tiraram Saddam Hussein do Iraque, o Irã começou a... Porque a população do Iraque é majoritariamente xiita, com muitos laços comerciais, históricos, entre o Iraque e o Irã. E esses laços eles estavam rompidos por causa da guerra Irã-Iraque, né, na época de Saddam Hussein, na década de 80. E quando isso acabou, né, o Irã conseguiu voltar a se expandir para dentro do Iraque. E o Irã tem um governo que é muito elaborado, né? Tem uma inteligência, um cálculo, uma inteligência, um trabalho muito elaborado, projetos para a região que os árabes muitas vezes não têm. E eles estão implementando pouco a pouco esse projeto. Uma das formas é o apoio, né, e as afinidades a diferentes grupos e países como a Síria e outros grupos, como os Houthis, e o Hezbollah, o Hamas, sunitas e xiitas, né? Não precisa ser xiita para o Irã apoiar, veja só, a maior cisão não é essa. Numa ideia também de numa caracterização de que esse grupo representaria o eixo da resistência. Os palestinos que vivem o dia a dia dessa situação ironizam um pouco o eixo da resistência, né? Eixo da resistência para quem? Né? A Síria, né? Que resistência a Síria fez? As colinas do Golã estão ocupadas e a Síria não põe em ação qualquer defesa real dos palestinos, né? Então, quando você é palestino, você aprende a olhar para tudo isso com certo cinismo, né? Mas a política iraniana, ela é de alinhamento com um chamado eixo da resistência, porque ele é contrário à política norte-americana para a região. Foi muito bom, muito interessante que a China tenha conseguido mediar essa normalização das relações entre a Arábia Saudita e Irã, porque só interessa mesmo a separação, a guerra, as divisões dentro do Oriente Médio, e Irã e Arábia Saudita permanecessem, né, em conflito, em atrito, baixo, mas atrito. Então, isso foi muito positivo, mas, digamos assim, para caracterizar a situação, eu diria isso, né? Com muitas contradições aí e tudo mais. E também não é achar que o Irã esteja bancando o Hamas, não se trata disso. Trata-se de que o Hamas existe, é uma força
Palestina, que surgiu ali para resistir à ocupação e à dominação e etc. israelense, e na medida em que ele existe e que ele está cumprindo esse papel, ele recebe, e o Irã achou que cabia fazer essa aproximação e esse repasse de diferentes formas de ajuda. Mas não é assim o Irã bancando o Hamas, ou Hezbollah, ou etc. Não se trata disso. Professor, então vamos voltando aqui para o Brasil e para as discussões da política, das ações, das falas, da política do governo Lula. A senhora acredita que a academia possa oferecer uma visão, digamos, unitária, algum consenso de uma proposta política sobre a Palestina para levar ao governo Lula? Isso tem cabimento? Não. Enfim, o governo Lula tem que tomar os caminhos que acha que deve, sem que a comunidade se manifeste. Enfim, perspectivas de ações da academia e do governo Lula em relação a essa situação toda. Obrigada por voltar a esse tema, porque quando eu falei da primeira vez sobre a academia, eu acabei me alongando e não falei exatamente que surgiu esse ano uma rede, acaba de surgir, na verdade, uma rede universitária nacional de apoio, de solidariedade aos palestinos, e eu acho que essa rede, ela pode... organizando-se ao redor de um site que está sendo criado justamente para servir de centralização, né, ou seja, o local, né, não de comunicação, mas, enfim, sem entrar em detalhes, mas essa rede, ela tendo as suas diferentes instâncias de comunicação e de discussão, eu acho que certamente ela irá propor, né, através do olhar crítico da academia, do conhecimento gerado na academia, das discussões que essa rede vai fazer em cada região. É uma rede nacional, o Brasil é imenso, né? Cada região vai ter a sua ali, ideia, discussão e tudo mais, mas já tem algum consenso, porque o documento de fundação dessa rede, com muitas assinaturas e está aí rodando, tal, ele já coloca que a rede apoia o BDS, entende o BDS acadêmico e cultural como uma forma não violenta de solidariedade com os palestinos, de luta contra o apartheid palestino, de denúncia contra a nova definição de antissemitismo, porque sabe que essa nova definição do antissemitismo, um dos objetivos das instituições que promovem essa falsificação é justamente tirar o foco da solidariedade aos palestinos e fazer com que os acadêmicos e pessoas em geral percam tanto tempo se defendendo que não conseguem atuar, não conseguem fazer nada, não conseguem lecionar, discutir, fazer palestra, fazer debate de apoio à causa palestina, porque estão tendo que se defender, né, na justiça até, de acusações infundadas. Então, porque sabem muitas vezes que não vai dar, né, que vão fracassar na justiça. Mas a rede foi fundada já com um manifesto que aponta nessa direção, de apoio ao BDS, condenação à nova definição de antissemitismo que existe em detrimento da segurança dos judeus no mundo. Prejudica a própria crítica real, do antissemitismo real, né? Ela falseia a realidade e prejudica o combate ao racismo e ao antissemitismo de fato. E que mais que a rede já determinou nesse manifesto, que colheu todas as adesões? São principalmente esses dois pontos. Sim, e pede também, depois de saudar a suspensão dos contratos militares, determinado pelo governo Lula, pede que o governo vá além e elimine, de uma vez por todos os contratos militares de segurança com Israel. Acho que são essas três principais
medidas que estão nesse manifesto. Mas eu acho que isso realmente levando ao que parece que vai levar, que é promover e facilitar e apoiar os debates em cada região, em cada universidade, que podem vir muitas ideias mais, muitas iniciativas mais, e também em conjunção com movimentos locais, conjunção, então, com o movimento do MST, movimento indígena, movimento antirracismo, né, das diferentes regiões, das diferentes realidades. Legal, professora. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia. Fazia um tempo que a gente vinha conversando, né, para fazer essa entrevista. Acho que conseguimos, então, concatenar os tempos um momento importante aí para a discussão sobre a luta dos palestinos pela libertação e sobre o ataque a Israel. Queria lembrar, aproveitando, antes de seguir aqui nos finalmente, aproveitando a sua fala sobre essa rede acadêmica, lembrar que várias comunidades profissionais, grupos profissionais, sindicatos, também estão montando nos seus âmbitos grupos de apoio, ou procurando fazer ações de apoio ao povo palestino ou de denúncia das ações genocidas de Israel. O Sindicato dos Jornalistas de São Paulo é um exemplo disso, movido não só pela solidariedade ao povo palestino, é claro, mas também pela mortandade que Israel tem provocado entre os jornalistas. É o maior número de jornalistas mortos em uma guerra em toda a história. Então, só para fazer essa lembrança, depois agradecendo a professora da sua presença aqui no Tutameia, agradecemos também a toda a assembleia que se formou aqui para acompanhar as suas informações, as suas reflexões, e lembrar a todos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV, você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o nosso site, o Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora, então, antes do boa noite, do tchauzinho, a gente devolve a palavra para a professora Arlene Clemecha, para que dessa vez, sem perguntas, faça sua fala, mande sua mensagem para o povo que está aqui com a gente e que seguirá conosco pela internet afora. Muito obrigado, professora. A palavra é sua. Olha, primeiro, obrigada pela entrevista. Eu acabo de ver que a gente ficou, acho que 1h40, né, falando, e estou aqui relaxada, conversando com vocês. Espero que tenha sido útil, mas eu quero terminar mesmo chamando todo mundo para o dia 17, sábado, manifestação que vai acontecer. Ela sempre sai da Paulista, então do MASP, né, não deve ser diferente, certamente não é diferente, então precisa, a melhor forma que a gente tem de prestar solidariedade é ir para a rua, ir para o MASP, sábado, dia 17, no meu Instagram eu vou colocar anúncio da manifestação, com todos os detalhes, também dessa entrevista, mas isso que eu quero terminar dizendo, que a gente pode, cada um, né, engrossar as fileiras da solidariedade palestina. Essa é uma das maneiras de fazê-lo. A outra é criando discussões nos seus locais de trabalho, de atuação, círculos vários e tal. Não vamos deixar, né, que a vergonha, né, tome conta do mundo pelo que está acontecendo. Silenciar é uma vergonha. Né? Silenciar-se nesse momento é uma vergonha histórica. Acho que o maior dever é isso, é não permitir que a Palestina seja silenciada, e a gente silenciar o nosso apoio aos palestinos. Né? É o mínimo que a gente pode fazer.